Eu saúdo a todos na graça, na misericórdia, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus assim permitir, 9 horas da manhã deste domingo, está sendo transmitida essa mensagem. E louvo a Deus porque Ele tem nos nutrido, nos abençoado. Hoje faço essa gravação aqui na Ebenezer, entrei na biblioteca, estou aqui. E louvo a Deus, falava para minha esposa hoje que nem todos os dias são assim, nem todos os dias são dias de pandemia. Nós usufruímos da Ebenezer, usufruímos muito tempo e vamos usufruir ainda, contamos com isso, esperamos em Deus, mas esse tempo que se chama hoje, nós vamos continuar aprendendo a sua palavra, observando os seus preceitos, e não vai ser diferente hoje. Hoje eu quero continuar Tiago, já estamos finalizando. Estamos no capítulo 5 e eu vou trazer apenas um versículo hoje, Tiago capítulo 5, verso 12. E se você tiver sua Bíblia, peço para que você já abra. Esse único versículo, Tiago, ele dá ênfase e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, se Deus permitir, 9 horas da manhã, iniciando a nossa EBD neste domingo, dia 12/7/2020. Mas antes vamos orar, pedir a Deus que nos ajude nessa pequena meditação e que o Senhor seja conosco. Oremos. Pai, obrigado por esse tempo, por esse momento, pela sua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a meditar nos seus preceitos, a colocar em prática. Ó Deus, coloco aqueles que estão enfermos diante do seu altar, cada um. O Senhor sabe, não somente da pandemia, mas outros, aqueles que lutam com problemas de enfermidade. Deus bendito, coloco toda a nossa igreja, a pequena Ebenezer, a qual o Senhor nos permitiu e nos deu, ó Pai, um local para adorarmos a Ti, esse corpo, essa igreja local, Te bendizemos, ó Pai, por cada vida. Suplico, Pai, por cada um, essa manhã. Deus, por favor, nos ajude a contemplar a sua palavra e que não seja apenas um falatório, mas seja o Senhor falando conosco novamente. Deus, eu te peço em nome de seu Filho Jesus, fale conosco, por graça. Te rogamos, ó Pai, em nome de seu Filho Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando o livro de Tiago, eu voltei algumas folhas aqui, então fica fácil, né? Pelos tópicos, só relembrando, porque nós chegamos no fim, nós falamos sobre provações, que Deus permite nos passar por provações e que nós devemos nos alegrar quando somos provados diante de Deus, porque mostra a fé que nós temos nele e aquilo que ele fez em nós, né? Falamos sobre a tentação também, a origem da tentação. Falamos, Deus ele não pode ser tentado. Ninguém que seja tentado diga sou tentado a Deus. Sabedoria, se temos falta de sabedoria, aonde que temos a nossa fonte? Sobre as nossas lutas que são transitórias, a prática da palavra de Deus e não somente estar ouvindo, mas praticando, não somente sendo ouvintes, mas praticantes, uma frase tão assim conhecida dos amados, né? E vem aqui de Tiago, a ênfase dele numa fé sem obras, ela é morta, não é isso? E se um irmão ou uma irmã estiver passando necessidade e você simplesmente vá e se aquenta e não faz nada, onde está a sua fé nisso? É o que Tiago está falando, né? A questão da língua, no sentido das palavras que nós usamos, o que mais? A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, a verdadeira sabedoria, e como adquirir e onde que ela é usada, e nós aprendemos que vem da palavra de Deus. A sabedoria ela é demonstrada
a sabedoria que vem de Deus, Tiago fala que ela é demonstrada em mansidão e ela anda junto com as obras, não somente falatório, mas ela é condigna do proceder, do seu procedimento. Essa é a verdadeira sabedoria, onde a inveja, fingimento, confusão, toda aquela briga de pessoas disputando, aquilo não vem de Deus, aquilo não é a sabedoria de Deus. Aprendemos a origem das contendas, da onde vem a maledicência, como que ela é pecado. Tudo isso Tiago ele fala conosco. E também falamos sobre os projetos humanos, né? Nós não colocamos Deus nos nossos projetos. Falamos sobre a rocha em que nós pisamos, a rocha da nossa confiança. Tudo isso nós já aprendemos. Deus condenando aquelas pessoas que amam tanto o dinheiro, que os ricos oprimindo os pobres, né? Falamos sobre isso também. O salário do trabalhador clamando porque aqueles ricos estavam usando de fraudes com aqueles seus servos. Tudo isso nós falamos. E a semana passada falamos sobre a paciência, né? De esperar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, de olhar para o nosso Senhor. Damos o exemplo do lavrador e como ele planta e ele depende totalmente de Deus a partir dali. E ele dá esse exemplo. A paciência de Jó, como que Jó sofreu e como que o Senhor, ele usa o termo lá, terno de misericórdia, ele é compassivo, é cheio de compaixão. Tiago fala, nosso Deus foi assim para com Jó e ele vai ser conosco. Mas no verso 12 do capítulo 5, eu leio assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso voto. Aliás, antes seja o vosso sim, sim. O vosso não, não. Para não cairdes em juízo. Vamos ler novamente? Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não caia ou não caiam em juízo. Não devemos jurar, de forma nenhuma a palavra de Deus diz que nós devemos jurar. Agora, o nosso mestre, ele já havia dito isso. Vamos lá em Mateus capítulo 5, o verso 37, eu anotei. Mateus 5, 37. Logo no começo, né, do Novo Testamento, a palavra de Deus diz assim, Jesus Cristo falando, né? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos ler o contexto inteiro? Jesus Cristo aqui. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. O que nós estávamos lendo agorinha mesmo em Tiago? Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem, ele está dizendo, né? Ou na minha versão, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Então Jesus Cristo já havia falado isso. Olha, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, o verso 35, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que passar disso procede do maligno.
Jesus aqui ele nos ensina aquilo que Tiago vem falando conosco no capítulo 5, o verso 12. Então, Jesus Cristo já havia falado, e isso é de extrema importância. Por isso que Tiago ele vai falar: acima de tudo, amados, vocês sejam pessoas de palavras, é isso que ele está dizendo. Não jureis. Foi isso que Jesus Cristo também falou. Não jureis. O juramento, ele é uma prática comum em toda a humanidade, independente da sociedade, da cultura, da época. Nós sabemos que o homem ele tem por costume o juramento. Qual o objetivo disso? Por que ele faz isso? Por que alguém jura? Ele quer, na verdade, dar peso na sua palavra. Ele quer dar validade à sua palavra. Os homens eles vão jurar pelo rei, vão jurar pelo templo, pelos seus pais e por si mesmo, para cumprir as suas palavras. Agora, eles vão fazer isso. Já viu pessoas que elas falam assim: eu juro pela minha falecida mãe. Ele quer dar peso, né, naquilo que ele está falando. Eu juro pela minha filha, que está no berço agora. Coisa até pesada. Ele quer dar peso. O que ele está fazendo aí? Ele está jurando porque ele precisa de alguma forma apelar. Ele está apelando para algo que tem maior valor do que a sua palavra. Quando ele já está jurando, ele já está dizendo para si mesmo e para os outros que a sua palavra não tem valor. Então ele precisa de alguma coisa para validar a sua palavra, e ele não consegue chegar simplesmente e dizer sim, não. Alguém fala: olha, você fez isso, e ele fala assim: não foi eu juro. Temos algum problema. Ele poderia muito bem dizer: olha, não foi eu. Agora, na Bíblia nós vemos pessoas fazendo juramento. Há alguns personagens bíblicos que você encontra isso. E quando eu vou em Gênesis capítulo 24, nós vamos ver lá uma passagem bem conhecida dos irmãos, que é Abraão. Abraão, ele está lá naquela passagem em que ele vai, já está idoso, ele vai bem avançado de idade, e ele quer, de alguma forma, chamar o seu servo e garantir que o seu filho case com a pessoa certa. Então, em Gênesis 24, do 2 ao 4, eu vou estar lendo, diz assim: disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar, olha aqui, ele está jurando, pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Abraão, ele estava para partir, e ele pede para aquela pessoa, ele queria ter certeza daquele servo seu, que era o mais velho, mais antigo, era alguém de confiança, e ele iria fazer esse... não, aqui a gente confunde, não é Abraão que está fazendo um juramento, ele pede para o seu servo jurar ou prometer. Ele queria ter a certeza, ele estava querendo passar a seguinte mensagem para o seu servo. O ponto aqui era o seguinte: olha, isso é sério, não é brincadeira. O meu filho não deve de forma nenhuma casar com uma cananeia. Ele deve se casar com alguém de dentro do nosso parentesco, do nosso povo. E certamente
Não é esse tipo de juramento que Tiago ele está condenando. Não é isso. Ele está nos advertindo aqui, chamando a atenção para aquele juramento que, na maioria das vezes, está querendo enganar as pessoas, não cumprindo a sua palavra. Ele quer deixar aqui bem claro que nós, como cristãos, nós devemos ser verdadeiros, que nós não precisamos estar jurando nem pelo céu, nem pela terra, por qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa, tentando aí fazer um voto, para quê? Para que eu possa ter confiança do meu próximo. Ele está falando isso, olha, são pessoas que estão aí tendo essa necessidade de jurar. Então nós vamos aprender, estamos aprendendo através de toda a carta de Tiago, que nós como cristãos, nós devemos ser amantes da verdade. Jesus Cristo falou isso lá em Mateus também, capítulo 5. Não jure, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nada. Então o próprio Jesus, ele fala que a nossa palavra tem que ter peso. Sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Na nossa natureza pecaminosa, e quando nós somos convertidos, quando nós estamos numa situação deploráveis e à mercê do pecado, e o nosso Senhor Jesus Cristo vem e a mão de Deus não está encolhida para que não nos possa salvar, e Deus vem nos resgata dessa vã maneira de viver. Ele nos coloca próximo dele, e nós vamos aprendendo com o nosso próprio Deus a ter uma vida de verdade, uma vida fiel, uma vida que contempla o nosso Deus, e ao mesmo tempo nós glorificamos o nome desse nosso Deus. Falávamos a semana passada, quando estamos na presença de Deus, nós glorificamos o nome de Deus, e quando nós saímos da presença de Deus, continuamos fazendo isso. Alguém já disse, isso não é bíblico, mas alguém já disse, diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Né? Nós já aprendemos, Paulo fala isso. Não vos enganeis, irmãos, as más conversações corrompe os bons costumes. Paulo já havia dito isso. Então, a questão é o seguinte, eu tenho andado com Deus, o nosso Deus é um Deus verdadeiro, o nosso Deus, ele é a própria verdade, então eu vou ser amante da verdade. Eu vou parar com esse negócio de não, talvez, quem sabe, e vou passar a buscar isso. Sim, sim, não, não. Esse é o nosso Deus, e Ele vai nos ensinando isso. Quanto mais tempo eu passo com Ele, mais parecido eu fico com Ele. E Tiago já havia dito isso lá no capítulo 1, verso 16, não vos enganeis, meus irmãos. Aí ele vai falar, todo dom, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que é Deus. Mas Tiago, ele dedica, na separação dos versículos, os próprios teólogos separaram um único versículo para isso. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Está lá no 1,16. E por quê? Porque nós nos enganamos. Então, nós fazemos isso. E por nós nos enganarmos, nós também queremos enganar as pessoas. E muitas vezes não falar a verdade, não considerar verdadeiramente o sim e não considerar verdadeiramente não. Quando nós viemos do mundo e da nossa própria criação, nós somos acostumados com meia-verdade, com o engodo, o engano. E isso vem de muito tempo, às vezes desde a infância. O seu pai fazia isso. Não conta para a mamãe, não. Não conta. Ou então a mamãe, não conta para o papai, não. Tá bom, o papai vai chegar, não conta.
Minha mãe não era de fazer isso, né? Mas isso acontece. Mas as crianças eram. Eu fazia isso, por exemplo, meus irmãos. Minha mãe trabalhava durante o dia e voltava à tarde. E às vezes nós aprontávamos alguma coisa, a gente combinava o que vamos dizer para ela, né? Olha, você não vai contar para a mãe, você não vai contar para o pai, não era assim? Por que que isso acontecia? Porque mentira. A mentira estava ali e nós precisávamos ali usar da mentira para sermos beneficiados, para que não houvesse a correção, para que não houvesse a disciplina. E quando dava certo, aí fazia novamente. Nós viemos desse meio. E os pais, muitas vezes, inconscientemente, acabam fazendo isso e até estimulando. Você quer ver um exemplo? O pai vai sair de casa e ele fala para o filho, ele vai sair, está a esposa com a criança no colo, e ele dá um beijinho na esposa, um beijo na criança e está saindo para o trabalho. E a criança começa a chorar. E ele fala assim, não precisa chorar, o papai vai ali e já volta. O que ele está fazendo? E a criança ainda às vezes chora, às vezes para, nós não sabemos ali. Mas nesse momento, a comunicação que ele passou para a criança foi uma comunicação mentirosa. E ele já está ensinando o seu filho a acostumar que ele não é de confiança. Então, a próxima vez, ele acha que ele está enganando o filho dele, ele está enganando ele mesmo. Porque esse vai ali e já volta, demora muito tempo. Às vezes ele passa o dia inteiro fora de casa, uma vez, duas vezes. Logo que ele vai ver que ele nem não consegue mais enganar a criança. Mas nós fazemos isso. E muitas vezes nós estamos educando os nossos filhos num âmbito mentiroso. E você acha que você está enganando a pessoa, e nós já aprendemos que você está enganando a si mesmo, porque você acha que está enganando aquela pessoa, às vezes está enganando verdadeiramente, mas você não consegue enganar a Deus. Então, o nosso meio, ele é assim. E só tem um jeito de terminar com isso, é quando você faz o que você está fazendo agora, aprendendo a palavra de Deus. E um dos piores erros que pode acontecer é nós enganarmos a nós mesmos. E nós fazemos isso. Você vem, aprende isso daqui, e isso às vezes está confrontando aquilo que você está fazendo, e às vezes você já se meteu em encrenca várias vezes por causa das suas palavras. Há pessoas que as palavras delas são venenosas, né? Vamos melhorar essa questão. Quando eu falo a pessoas, dá a ideia que às vezes a gente aponta pessoas, né? Vamos melhorar essa questão. Nossas palavras, eu me incluo, muitas vezes são venenosas. Nós destilamos veneno. E nós aprendemos aqui, Tiago vem falando o tempo todo, cuidado com a sua palavra. Cuidado. Cuide bem dela. E Jesus Cristo vem aqui e fala, olha, vocês não devem estar brincando com isso. Vocês não devem estar jurando. Vocês devem ser amantes da verdade. É o cúmulo do absurdo quando nós nos enganamos. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Não é fácil. Os amados sabem disso e eu sei disso. Quantas enrascadas algumas enrascadas você se mete, ou eu, quando não sabia dizer não. Só sabia dizer sim. Eu lembro uma época da minha vida que eu passei extrema necessidade, e eu lembro que vinham uns parentes em casa e a gente não tinha coragem de falar não, e não tinha coragem de falar a verdade, que a gente não tinha. E nós íamos no supermercado e passava um cheque, e aí quando as pessoas iam embora, a gente ficava com os cheques, às vezes voltava, dava trabalho, porque nós não tínhamos. E foi num estudo como esse, e foi a palavra de Deus que falou conosco, que nos ensinou, olha, vocês devem falar a verdade. Nós não devemos fugir da verdade. E foi uma coisa tão boa
que a próxima vez que alguém ligou, né, e falou, olha, eu estou pensando em ir na sua casa, eu falei, olha, estou muito contente. E a gente se alegra com isso, é tão bom. E eu quero ver se vou falar um pouquinho sobre isso. Estou preparando um estudo sobre família, que fala sobre isso, desfrutar da família. É tão bom, tão gostoso. A gente quer fazer isso. Eu lembro que eu falei, olha, só que é o seguinte, a gente está comendo ovo frito. E a gente vai se alegrar muito em dividir o nosso ovo frito com você. Não tem problema, eu vou mesmo assim. E quando chegou, abriu o porta-mala e trouxe um monte de compra lá. E a gente, né, ninguém morreu, muito pelo contrário. A gente continuou usufruindo e desfrutando daquele ambiente familiar sem coisas pequeninas e sem a mentira, meia verdade que alguns tentam amenizar que é mentira, usando sim, sim, não, não. Sim, eu tenho. Não, eu não tenho. E no decorrer da nossa vida, quantas enrascadas nós nos metemos, porque você não teve coragem de dizer não. Porque você não teve a coragem de dizer a verdade. E se o lado de lá muitas vezes não vai entender, e nós já aprendemos que a verdade deve ser dita em amor, do lado de cá você está usando um princípio bíblico, você está tendo do seu lado nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E isso está dentro do coração, se a gente pode dizer, do cerne do nosso próprio Deus, que é um Deus verdadeiro. É um Deus que chama para si o termo verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você está se parecendo cada vez mais com Ele. Você está deixando de parecer com aquele pai que promete voltar e não volta, daqueles que enganam, que combinam o que vão dizer para o outro, e está parecido mais e mais com aquele que diz a verdade, doa quem doer. E o que acontece é que a verdade nos liberta em todos os âmbitos, em todos os sentidos. Quando a gente vai em Levítico, depois de Êxodo, né, você vai encontrar Levítico, na própria lei, você já encontra isso. Levítico capítulo 5, o verso 3, diz assim, 19:11, achei que eu tinha notado errado. Levítico 19:11, lá na lei, né, você já encontra algo tão claro falando sobre isso. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Não furta, não mente, não use de falsidade com o seu próximo. Levítico 19:11. Deve ser o nosso sim, sim, o nosso não, não. Pode haver questões, e nós chamamos isso, eu costumo chamar de áreas cinzas, né? Não é preto e nem branco. Mas o costume vai trazer aprendizado. Pode haver vezes que você vai dizer sim e você não vai poder cumprir. Mas para isso, o próprio Tiago, ele nos ensinou, se você lembra bem, e eu devo lembrar isso, no capítulo 4, que há um erro em nós planejarmos sem contarmos com o nosso Deus. Então, dentro desse meu sim, implicitamente, ali nesse meu sim, deve estar ali as palavras que você já aprendeu de Tiago, quando ele fala, olha, em vez de vocês planejarem apenas, vocês devem usar se o Senhor quiser. Então, um outro erro que nós cometemos, e Tiago já ensinou aqui, é considerarmos o nosso futuro, as nossas decisões, as nossas ações, sem consultar o nosso Deus. Sem consultar o nosso Deus. Lembra? Quando Davi ia fazer algo, ele consultava o Senhor. Quando ele não consultava, ele dava o que nós chamamos de burro na água. Deus quer essa nossa dependência dele, e sabendo que nós não podemos aumentar um côvado da nossa vida, nós não temos controle sobre a nossa vida. Então, mesmo o meu sim,
depende do sim de Deus. Porque às vezes nós estamos agindo com uma autonomia tão grande que você fala sim. Opa, se Deus permitir. Quando você fala não, se Deus permitir. E na lei, quando fala não usareis de falsidade com o seu próximo, ele está falando da questão da mentira. Da questão que você chega para a pessoa e não é verdadeiro. Aquilo é falso, amados, e é tão bom quando nós somos praticantes da verdade. Quando alguém chega e ela destila o seu veneno contra você, e ela vai falar palavras difíceis te atacando. E isso acontece com qualquer pessoa. E naquele momento você está firmado em algo dizendo a verdade. E nós somos acostumados com a palavra de Deus. Eu lembro uma pessoa que, assim que eu li a palavra de Deus para ela, assim que, aliás, eu citei a palavra de Deus para ela, ela falou, mas eu não acredito nisso, eu não creio nisso. Eu falei, olha, mas eu creio que é a verdade. E tem uma coisa, se você nesse momento fizer algo e pudesse me matar, você catasse esse momento, arrancasse uma arma e me matasse, e você tivesse o poder de queimar todas as Bíblias do planeta, não mudaria a verdade. Uma verdade não muda. O apóstolo João fala isso. Não tem como transformar uma verdade em mentira, uma mentira em verdade. Ou é verdade ou é mentira. Só tem dois caminhos. Então, quando nós praticamos a verdade, você não precisa ficar decorando, você não precisa ficar lembrando o que foi que eu disse mesmo, e uma hora a sua memória vai falhar. E aí, por graça, Deus trata o nosso coração, e às vezes é até bom dar uma pouca memória, que é para nós aprendermos lições. Eu não tenho que estar lembrando o que eu falei. Porque se eu falei é verdade, é o que eu falaria de novo. O que eu falei há vários anos, se eu estou caminhando na verdade, se eu estou buscando a Deus e caminhando dia após dia, e da minha boca eu procuro falar aquilo que é verdadeiro, se alguém vem e fala daqui a um tempo, fala, você disse isso? Olha, eu não disse, por mais que passou o tempo. Mas se você disse... Eu lembro uma vez, uma irmã falou, olha, há vários anos eu fiquei chateado com você, né? Que você disse isso e aquilo. E realmente, quando ela falou, as palavras, a forma que ela colocou, eu identifiquei. Eu falei, espera aí, essas são palavras minhas, até aqui realmente, me perdoa. Me perdoa, entende? E nós tratamos o assunto ali, acabou, né? Por quê? São palavras. E nós temos que ter a humildade, a transparência de reconhecermos os nossos erros. Porque mesmo que você diz a verdade, muitas vezes você diz a verdade, mas você não usa do próprio amor, ou então... O que é para piorar. Você está usando a verdade para um benefício próprio ou usando a verdade para atacar alguém. Satanás, ele não estava mentindo quando ele citou as Escrituras na tentação de Jesus Cristo, ali mesmo em Mateus capítulo 4, ele cita as Escrituras, ele estava usando uma verdade de forma inapropriada. Entende isso? Embora fosse verdade, mas a forma que ele usou. Aí então entra a sabedoria de Deus. Aí então entra a dependência de Deus. Olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou prometer nada, porque eu preciso consultar alguém. Às vezes a pessoa vai tirar sarro, vai consultar quem manda? Sim, Deus. Entende? Deixa eu orar primeiro. Eu posso... Depois eu te dou a resposta. Entende? Se não quiser parecer muito santo, né, aquela pessoa santarrão, diante de alguém do mundo, ou escandalizar um outro,
Você só fala, olha, você me dá um tempo, eu posso te dar a resposta depois? E aí você ora sobre aquele assunto, e aí sim a sua palavra vai ser sim, se Deus permitir. Olha, não, né? Se Deus permitir também, me der força, eu não vou fazer. O foco aqui é a mentira. É a mentira. Então, se está precisando nós usarmos de falsidade, né? E nos apropriarmos de coisas para validar a nossa palavra, tem algo errado. Em Atos 5, nós temos o caso de Ananias e Safira. O que foi condenado ali? O que foi que Pedro condena naquele casal? Eles se uniram ali em comum acordo de pegar a sua propriedade, eles venderam a propriedade deles, isso está em Atos capítulo 5, e aí Ananias ali, de acordo com a sua mulher, ele falou assim, olha, vamos depositar, vamos reter uma parte disso aqui, vamos depositar o resto aos pés dos apóstolos. Bom, as pessoas já vinham fazendo isso, né? Barnabé, em Atos capítulo 4, no finalzinho do Atos capítulo 4, eu vou ler para os irmãos aqui, verso 37 diz: como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Início da igreja ali. Ele fez isso. E por algum motivo que nós não sabemos, mas nós sabemos a origem, que é Satanás, Ananias e Safira, eles quiseram acompanhar toda aquela onda do povo ali. E a palavra de Deus fala que Ananias acordou com a sua mulher, fez um acordo, reteu parte do preço e depositou aos pés dos apóstolos. E Pedro, o que Pedro vai fazer aqui? Ele vai advertir. O quê? Uma mentira. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Opa! Seja a sua palavra assim, sim, não, não. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, o que passar disso procede da onde? Do maligno. Deram ouvido a Satanás e eles mentiram, reservando parte do valor do campo. E aí o apóstolo fala, olha, se você estivesse conservado não era seu, se vendido não estava no seu poder, ou seja, você não precisava ter feito isso, poderia ter sido o seu não, e acabou. Ananias, você vai doar alguma coisa? Não, ponto final. Safira? Não. Mas aqui o que estava tratando era mentira, eles quiseram enganar. E Deus ele vai mostrar aqui no Novo Testamento que ele requer santidade com a sua igreja também. Esse é o quadro. Nós vemos que depois, se fosse matar todo mundo que mentisse, não teria sobrado mais ninguém. Mas foi um quadro de que Deus requer esse tipo de coisa, que é essa santidade, é o falar a verdade dentro da sua igreja. Então, em Atos, nós também temos esse exemplo. E nós sabemos também, e já partindo para o fim, que Satanás é o pai da mentira. Então, quando você mentir, seja grande ou pequeno aos seus olhos, porque o que determina a mentira é a consequência que ela vai ter, porque às vezes você pensa assim, uma mentirinha aqui, né? Uma mentirona, isso vai gerar uma consequência terrível. Primeiro, você cai em descrédito. Segundo, as pessoas elas vão olhar para você e vão tê-lo como mentiroso, você já caiu em descrédito, e vai ter um problema, porque elas vão desconfiar de você sempre. Quando que isso vai acabar? Porque a pergunta é a seguinte, gera aquele senso de desconfiança. O que é isso? Você mentiu. Mentiu uma vez, mentiu duas vezes. Aquela pessoa sabe que você é mentirosa, então ela não confia mais. E às vezes você está falando a verdade,
E como você já mentiu e tem muitas vezes o hábito de mentir, você vai ter que se apropriar de um juramento. Eu juro. Olha, eu juro. Cadê o poder da palavra? Cadê a credibilidade? Se nesse momento você lembra quem é o pai da mentira, a coisa fica mais séria. Quem é o pai da mentira? Satanás. Jesus Cristo falou isso. Então, quando você mentir, seja grande ou pequeno, lembre disso. A origem da mentira vem do maligno. Então, o que procede, o que sai do sim e do não é do maligno, é mentiroso. E nós devemos tomar cuidado com isso. Por quê? Quem é o nosso pai? E se você é pego na mentira, o que é do resto que você falar? Como que eu vou crer? O que fez com que você mudasse? Imagine uma pessoa que não é convertida, que não teme a Deus. Ela mentiu uma vez. Ela só vai falar a verdade quando aquilo lhe convém. Quando ela talvez vai ter algum benefício naquilo lá. Fora isso, ela vai continuar usando a mentira quando convém. Porque ela usa do artifício mentira para, entre aspas, sobreviver nessa vida. E é isso que acontece. Quando você está diante de um mentiroso, e isso acontece com os pais que estão diante de crianças mentirosas, trate isso à luz das Escrituras. Olha, Satanás é o pai da mentira. Eu não consigo passar por esse texto sem lembrar o exemplo da minha própria filha, né? Já contei isso talvez algumas dezenas de vezes na Ebenezer. Eu estava no supermercado, ela era pequenininha, e ela apareceu com alguma coisa lá. Nosso sustento era bem pouco da empresa lá, e eu lembro que sobrava, se eu não me engano, R$70 para fazer despesa. Era isso que a gente tinha para comer. Mas numa época que era mais valorizado, né? O dinheiro, esse 70 tinha um valor aquisitivo maior. E ela chegou, pai, a mãe falou que pode comprar isso. Eu não lembro se era uma bolacha, um chocolate, Danone, era coisa de criança. E eu sabia que não. Nossa conta era milimetricamente ali controlada. E eu falei, sua mãe não disse isso. Ela olhou assim. E tem mais. Isso é mentira. Mas ela falou, isso é mentira. Você sabe quem é o pai da mentira? E ela já... É o Doliano. É o Doriano. Não sou eu. Eu podia ter ficado mais bravo, mas não tem como. A criança, ela leva para o lado literal. Ela quer dizer que eu sou pai da mentirosa. Poderia ficar bravo, até me chamando de diabo, né? Mas o que eu estava fazendo ali, pastoreando o coração da criança, levando ela a pensar que aquilo que ela estava fazendo tinha uma origem maligna. E quase que ela acertou, né? Porque o pai da mentirosa era eu. E a origem da mentira veio de mim. Né? O pecado, através de um homem, veio o pecado no mundo. E veio passando e passou para ela. Teologicamente, ela não estava muito distante, não. Mas nós devemos ensinar os nossos filhos. E aí eu passo a observar. Se ela não está mais mentindo, não significa que ela deixou de ser mentirosa. E pela graça de Deus, Deus permite isso, porque isso é natural. As minhas duas filhas, de mim, da minha esposa, dos meus pais, de você e das pessoas que estão à sua volta. A nossa natureza é assim, de enganar. E a palavra de Deus vai tratando. E quando ela fala com você, a partir do momento que você fala a verdade, então você deixou de ser um mentiroso. Não é quando você para de mentir, porque às vezes você não teve oportunidade só de mentir. Às vezes foi só aquele tempinho ali que você não tem nada de interessante. Então, faz tempo que ele não mente. Não. Tá mentiroso ou é mentirosa. Quando essa pessoa ela tem a oportunidade de mentir, e aquilo vai favorecer ela, e mesmo assim ela diz a verdade, às vezes leva o corretivo, é disciplinada, ou sofre o dano, ou uma perda na vida dela por ela dizer a verdade, mesmo assim ela diz, você está diante de uma verdadeira, uma pessoa que quer praticar a verdade, indiferente do preço que aquilo lhe cause. É isso que a palavra de Deus nos ensina.
Então, e quando você vai nas Escrituras, a palavra de Deus fala que a boca fala o que o coração está cheio. Jesus Cristo falou que é do coração que procede todas essas coisas. Qual é o segredo aí? Parar de falar mentira. Você parou de mentir ali, você tratou uma área da sua vida. Não resolveu. Quando eu estou falando a verdade, é porque eu estou acumulando tesouro bom no meu coração. Do bom tesouro, o homem tira ali. E do mau tesouro. Então, o que eu estou fazendo? Na medida que eu vou buscando a palavra de Deus e praticando, como diz Tiago, naturalmente, se a boca fala que o coração está cheio, se o seu coração está cheio da verdade de Deus, uma vida santa faz com que você evite a mentira. Você para pensar antes de falar. Antes de falar, você fala, não, isso, você pensa, eu não devo falar isso, que isso é mentira. Você já se corrige e continua. Tá? Uma vida livre, a qual Deus nos chamou a levar. Então, nessa manhã de domingo, esse versículo nos desafia. Risca na sua Bíblia aí, Tiago 5,12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, ele está falando à igreja, não jureis, não faça isso, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Antes fale a verdade. É sim, é sim. É não, é não. Ele lembra que haverá juízo para todos nós vamos prestar conta de cada palavra que nós dizemos. Vamos orar, agradecer a Deus por essa pequena meditação e colocar em prática. Pai, obrigado. Obrigado por mais essa sua palavra. Nos ajude, a todos nós, a começar de mim, a praticar a verdade, Pai. É isso que sustenta-nos, ó Pai, a nossa comunhão contigo. Ó Pai, a mentira atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Mais que isso, ó Deus, casamentos muitas vezes em ruínas por causa de mentiras. Ó Deus, um casamento sustentado pela verdade. Nos ajude, ó Pai. Uma família sustentada pela verdade entre pais e filhos, filhos e pais. Ó Pai, nós sabemos que nós vivemos num mundo tenebroso, em que sua palavra diz que jaz no maligno. Nós sabemos que a nossa volta, o que nós encontramos, ó Pai, é exatamente aquilo que esse pai produz, que é a mentira. Mas Deus, nós não pertencemos mais ao mundo, nós pertencemos a Ti. E se o Senhor fala que nós podemos fazer, porque o Senhor nos dá poder. Pai bendito, a começar de mim, ajuda-nos a amar a verdade. Ajuda-nos, ó Pai, a praticar a verdade. Sim, sim, não, não. Te agradeço mais uma vez essa noite, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados até às 19 horas, se Deus permitir. E a comunhão faz parte do culto. Louvado seja Deus.